Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso Heavycast, onde a gente escala um elenco dos sonhos para você que nos acompanha conferir todas as novidades, ideias e estratégias ligadas ao mundo dos negócios, e especialmente das nossas iniciativas, principalmente aqui no DF, mas também de todo o Brasil. E hoje a gente recebe com muita alegria a Adriana Moia, que eu tenho o prazer de conhecer já há bastante tempo. Nós fomos colegas, companheiras ali no todo o processo de aconselhamento, de conselho estratégico na Moai, mas enfim, estamos juntas também na Jornada Mulher Empreende. Ela vai contar um pouquinho sobre toda essa iniciativa pra gente hoje, mas a Adriana, ela é empresária com mais de 30 anos de experiência e fundadora da Digital Group, onde construiu uma carreira premiada na comunicação digital. Dedicada ao fortalecimento da liderança do empreendedorismo feminino, liderou o movimento Moai Mulheres, criando o primeiro conselho estratégico feminino da rede. É fundadora do programa Jornada Mulher Empreende, primeiro projeto do Instituto Mulher Empreende, que integra formação técnica, mentoria e desenvolvimento emocional para impulsionar o protagonismo e autonomia de mulheres empreendedoras. Ela também atua como investidora em iniciativas voltadas à ampliação da presença feminina na liderança e ao avanço da equidade de gênero no ecossistema empreendedor. Gente, é só isso, né? Imagina, é só essa mulher com a qual a gente vai conversar hoje. Então, Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu tenho certeza que o nosso papo aqui vai ser muito gostoso. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com essas duas empresárias maravilhosas que eu admiro muito. E é isso, vou contar um pouquinho da minha história, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Vai ser maravilhoso. Bem, a gente, antes de falar de toda essa trajetória, né, como fundadora, investidora, mentora, eu queria saber quem que era a Adriana antes de todo esse início, né? Como é que era essa versão naquela época e com o que você sonhava? Eu era muito menina porque eu comecei muito cedo, né? Na verdade, todas fomos meninas, mas eu comecei muito cedo. E quando eu olho lá para trás, não é uma pergunta fácil, porque lá para trás, quando eu comecei, sempre fui muito nova. A maternidade mudou muito a minha vida, com 18 anos, né? Eu engravidei com 18, meu filho nasceu com 19. Então, a maternidade mudou muito a minha vida. Mas eu já era uma menina um pouco inquieta com as coisas padronizadas. Eu sempre quis fazer coisas diferentes. Sempre gostei de olhar muito para frente, para o futuro. E sempre gostei de lidar com pessoas, né? Sempre ao lado de pessoas, de ter amigas. Eu sou uma pessoa canceriana, uma mulher canceriana. Você gosta muito de astrologia, né, Carol? Você sabe que eu tenho um canceriano lá em casa, né? O meu filho mais novo. É uma delícia, é uma ele é tão delícia, carinhoso. Né? Que lindo. E eu sou canceriana com ascendente em câncer. Então, imagine, a canceriana que está aqui na sua frente. Então, então, naquela época, eu não sabia muito lidar com essas emoções, né? Então, era uma menina muito emotiva, né? Mas sempre olhando para frente, querendo fazer coisas diferentes. Poxa, que legal, Adri, muito bom. E você tinha um sonho, tinha algo que te brilhava o olho? Você já tinha algo que você olhava como concreto, como, bem, eu planejo isso para minha vida? Tem algo que você lembra? Eu acho que empreender não passou pela minha cabeça naquela época, mas sempre fazer coisas diferentes, como eu falei aqui agora, assim. Era sempre uma vontade de abrir caminhos. É uma coisa muito instantânea da minha vida, assim, da minha trajetória. Tentar abrir caminhos, fazer coisas diferentes, testar. Como diz o velho no português, claro, meter a cara e fazer, né? Aquela coisa de arriscar. Então, tem muito essa história. Então, o que eu esperava muito? Sempre olhava para frente no sentido de poder contribuir de alguma forma com algo que eu pudesse deixar de legado. Mas eu não era muito claro para mim isso. Então, primeira coisa, eu precisava me posicionar no mercado da publicidade. Então, meu sonho ali era simplesmente liderar no departamento comercial, trabalhar na área de publicidade. Então, eu fui evoluindo nesse sonho. Conta que não era muito claro para mim. Conta um pouco dessa trajetória. Você foi mãe muito cedo, mas você começou como, quando? Conta um pouco da sua formação, como foi? Eu vim de São Paulo, né? Comecei em São Paulo, eu estou em Brasília há mais de 30 anos. Mas em São Paulo eu comecei como assistente comercial da revista Ponte Aérea. Comecei lá no comecinho. Eu me lembro que eu estava grávida ainda trabalhando lá, então eu era assistente comercial, cuidava do departamento comercial, então eu me via como uma pessoa líder na área comercial. Sempre gostei da área comercial, de lidar com pessoas, trazer negócios. E aí, de lá para cá, eu fui crescendo muito na minha vida profissional, mesmo sendo mãe. Depois eu vou contar um pouquinho essa trajetória, como que foi essa virada. Então, eu comecei a testar muitas coisas de trabalhar como comercial, na revista Ponte Aérea. Depois eu fui para TVA, depois fui para MTV, e foi aí que começou minha carreira mais próxima do comercial.
comercial. De lá, eu vim para Brasília, recebi o convite de vir para Brasília com uma grande amiga, Lígia, que ela é uma das pessoas que trabalhavam na MTV. Na verdade, ela era uma executiva de contas, eu era assistente ainda. E aí recebi essa proposta de vir para Brasília e amei essa oportunidade. E foi que eu comecei a desenvolver esse trabalho de representação comercial, na área comercial, como eu disse que sempre começou assim, né? Na área de publicidade. E comecei a ver oportunidades. Vou contar um pouquinho já aqui, né? Depois claro. a gente... comecei a ver oportunidade na área de comunicação digital quando eu comecei a representar o portal UOL. Trouxe a representação do portal UOL em Brasília, mas assim, era muito incrível, porque não adiantava eu vender o portal UOL para as agências de publicidade, eu vendia anúncio. Sim. Porque o mercado, principalmente focado em comunicação pública, no governo federal, não sabia nem comprar. Não sabia porque não tinha competência técnica, é porque o governo não tinha isso padronizado. Como comprar na mídia digital. Como comprar tinha todo padronizado, né, das outras mídias. Então, foi um trabalho que eu fiz junto com as agências, fui desenvolvendo esse papel, comecei a entender. Aí foi que a digital nasceu, comecei a entender que não adiantava eu vender o espaço publicitário, eu tinha que vender a comunicação digital. E aí eu passei a ser o departamento digital das agências de publicidade, porque as primeiras campanhas do governo federal eu que desenvolvi com a consultoria, foi bem interessante. Mas aí eu comecei a entender que o governo federal poderia contratar a comunicação digital, que é diferente da publicidade digital, ele podia contratar diretamente de uma agência digital. Nesse momento, eu era a única agência digital em Brasília, fui a primeira agência digital a trabalhar comunicação pública, é aquilo que eu falei, não vou abrindo caminhos. Depois apareceram outras agências, e aí eu resolvi montar a ABRAD-DF, que é a Associação das Agências Digitais. Eu não montei sozinha, obviamente, fui como presidente e trouxe as outras agências que nesse momento já estavam chegando em Brasília, algumas estavam em São Paulo, mas queriam atender conta pública, então comecei a montar esse movimento. E dentro desse movimento, foi um movimento durante muitos anos, assim, 10, 15 anos na liderança da ABRAD-DF, foi que a gente conseguiu dialogar com o governo da forma de contratação da comunicação digital diretamente, sem precisar passar pelas agências de publicidade, que eram coisas separadas, né? A publicidade digital dentro da agência de publicidade e a comunicação digital é muito mais do que a publicidade, né? E aí eu fui desenvolvendo e desbravando o caminho da comunicação digital nesse momento. E aí outras agências também foram ganhando licitações, foi bem interessante. Eu tenho muito orgulho dessa história. E tem que ter mesmo, né? Muito realmente, bom. Uma história muito, muito, muito interessante. A gente recebe outros convidados aqui que vão contando histórias de seus segmentos, de como é que eles contribuíram para tudo isso. E eu acho incrível, eu falo que uma das coisas mais gostosas de consultoria, inclusive, é a gente poder escutar as histórias do nosso dia a dia, né, Kelly? Histórias que você fala, nossa, totalmente fora do meu segmento, da minha área de atuação, mas que nos surpreendem muito, porque era um mercado muito diferente do que é hoje, né? Muito mais escasso em termos de recurso, de mão de obra, até do enxergar a oportunidade, como você trouxe aqui, né? Poucas pessoas, às vezes, têm essa visão. Então, parabéns, realmente uma trajetória muito, muito interessante de se contar, de se ouvir. Eu queria saber se nessa trajetória toda, você enxerga alguma decisão que aparentemente foi uma decisão pequena, mas que mudou completamente o curso da sua vida. Sim, eu acho que foi o fato de vir para Brasília. Uma das decisões, assim, de mudar para Brasília foi incrível para mim. Assim, mudou completamente a minha vida, o meu foco, a minha carreira, né, a minha trajetória. E também a decisão de empreender, né? Empreender é sempre desafiador a gente estar liderando, né, um negócio. Principalmente naquele momento em que eu estava liderando algo que pouca gente estava, absorvendo isso ou testando, ou tentando fazer, né? E isso não foi um trabalho sozinho. Quando eu montei a ABRAD, que eu trouxe as outras agências digitais, isso foi uma força muito, muito boa para o mercado. Sim. Porque a gente conseguiu dialogar com o governo e conseguir abrir caminho. E nessa de abrir caminho, não foi fácil. Teve muita, muita briga. Não sei se a palavra certa briga. Mas teve muitos desafios onde a gente tinha que mostrar para o governo que a forma em que ele estava contratando não era correspondida ao mercado, né? Então, isso trouxe muitos desafios e muita, como é que eu posso dizer? Foi muito cansativo para mim, como pessoa, como líder do negócio. Pensa só, eu era a única mulher liderando vários outros homens, donos de agências, né? Diretores, às vezes nem donos, mas diretores, líderes da agência. E era muito difícil, porque eu tinha que convencê-los de tirar o crachá nessa hora, né? Você tem que falar sobre o mercado. A gente primeiro precisa conquistar o mercado. Sim. Né? Abrir mercado para depois a gente conseguir negócio para as nossas empresas. E aí,
nesse momento foi muito difícil para mim, porque eu não conseguia negócios. Eu abria caminho para os outros conseguirem negócios, porque era eu que estava na frente desse movimento, né? Então foi bom, no sentido de ter aberto, porque depois de 10, 15 anos, eu consegui ganhar a primeira licitação. Olha só. E aí foi um processo... Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, eu acho que, assim, você falou de duas grandes decisões, de fato, né? A de vir para Brasília e essa de você empreender, realmente empreender. Você começou a empreender muito jovem. Muito nova. Né? Eu acho que essa decisão de empreender muito nova impacta muito, né? Eu quando penso também, e a gente tem outros empreendedores que sentam aqui e falam, alguns começaram a empreender mais tarde, mas muitos muito jovens também, muda, né? Muda o curso da nossa vida, essa decisão de empreender. A forma como a gente vai viver a vida, inclusive, é muito regida por isso. Mas cada dia é um flash, né? Cada dia, não tem rotina, né? nenhum empreendedor pode reclamar de, tá tão monótono na minha vida. Que tédio, não existe. Não existe, isso não vai existir na vida. Legal. Agora, Dri, você começou nessa parte de comunicação digital numa época em que ninguém falava realmente sobre isso e foi um mercado que passou por grandes transformações nos últimos anos. E eu imagino que você deve ter tido que aprender e reaprender uma série de questões ao longo dessa jornada. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito, vamos lá. A comunicação digital, quando a gente começou, era realmente muito nova. Depois ela foi ampliando, né? Comecei com comunicação digital na publicidade digital, depois ela foi ampliando para desenvolvimento de sites, hot sites, na época, no que a gente está falando especificamente de campanhas. Depois foi desenvolvendo para desenvolvimento de sites, aplicativos. Então, a comunicação digital em si, ela acompanha realmente os nossos desafios de liderança, né? Tá sempre mudando, aquela coisa, né? Tá sempre crescendo. E o que mudou muito... O impacto maior que eu senti foi durante a pandemia, né? A pandemia, quer dizer, mudou para muitos. E no mercado da comunicação digital, eu pensei assim, nossa, eu estou no melhor momento, né? Porque, teoricamente, todo mundo está indo para o digital. Então, eu estou com uma agência consolidada, o trabalho já está fluindo, a equipe está aqui, eu só preciso me readaptar como todo mundo, né? De trabalhar em casa, né? Da gente não poder estar indo para a agência, para o escritório. Então, isso impactou muito uma mudança comportamental, tanto na liderança da minha agência, quanto para o mercado. Porque mesmo que a comunicação muda e o comportamento desse usuário mudou muito. O digital era o principal consumo, né? Sim. O digital era o principal consumo, tinha TV e digital. Muda muito esse comportamento, mas eu percebi que, mesmo sendo importante, como estava tudo muito incerto, os clientes começaram a cancelar os processos, os contratos. Então, foi um desafio muito grande para mim nessa época, porque a gente tinha projetos em andamento, a gente estava no melhor momento da comunicação digital, mas, ao mesmo tempo, tudo muito, muito inseguro. Então, os clientes começaram a diminuir as suas verbas, os seus posicionamentos, para ver o que ia acontecer. Então, essa mudança refletiu numa mudança no meu negócio durante todo esse processo. Posso contar aqui agora? Claro, vai. Eu já estou emendando um monte de coisa conta. Aqui. Essa mudança no meu negócio aconteceu porque eu comecei a entender que a agência, eu era muito focada na comunicação pública. Sim. Né? Comunicação pública não podia cancelar contrato, perfeito. Mas tinha uma questão que eu comecei a observar, que a comunicação pública que eu precisava fazer não estava contradizendo, estava contradizendo com a minha forma de pensar. Aí eu comecei a falar, gente, então eu não posso... A agência digital não pode depender só da comunicação pública. Eu preciso rediscutir o meu modelo de negócio. Então, a comunicação digital, no momento da pandemia, no momento da mudança de governo, que eu estava na comunicação pública, e no momento em que as verbas foram caindo, diminuindo, eu tive que me recolocar e comecei a me questionar muita coisa. Então, a comunicação digital de lá mudou, ela cresceu, mas, ao mesmo tempo, as verbas, diminuíram. E nesse momento em que eu estava me redescobrindo de novo, entendendo, me readaptando ao mercado, começou a crescer a comunicação pública, mas eu já não queria mais. Eu falei, não é mais o meu desafio. É bem interessante esse processo, e eu fiquei pensando sobre isso antes de vir para cá. E como você seguiu? Eu segui reestruturando. Fui atrás de contas privadas, não dependendo mais de conta pública. Parei de participar de licitações e falei, a agência não pode depender de um único negócio, né? Sim. E aí eu tinha que diversificar mais. Comecei a prospectar contas privadas e comecei a trazer para dentro da agência contas menores, né? Porque as verbas eram menores. Sim. E naquele momento eram menores ainda. Né? Então, comecei a prospectar e deu certo. Comecei a trazer outros tipos de clientes e aí eu diversifiquei.
tinha uma conta pública, mas ao mesmo tempo eu tinha também privado. Bacana. Não, e esse movimento que você está trazendo, ele é fundamental para qualquer empreendedor. E fica o alerta, a gente não pode depender de uma única fonte, Exatamente. né? Essa diversificação de clientes, de fontes de renda, ela é fundamental para qualquer empreendedor. Sem dúvida, a gente se reinventar, né? Se reinventar e entender essa onda, né? Onde é que você está, e onde é que você tem um diferencial e onde que você pode se sobressair. Agora, existe algo no empreendedorismo que as pessoas costumam romantizar bastante. Acham que o empreendedor vai estar sempre viajando, curtindo a vida, e não é bem assim, né? Você tem trazido aí uma série de informações que mostram o empreendedorismo na vida real. E aí eu quero que você fale um pouco mais sobre isso. O que as pessoas romantizam e como que é na prática? Perfeito. Romantizam no sentido de eu vou empreender, agora eu não tenho horário, não tenho chefe, né? Eu vou ser livre, eu vou fazer o que eu quiser no momento que realmente é um romantismo, porque é o contrário, né? Principalmente no começo de um negócio, quando você começa a empreender, é muito um momento de construção e a sua presença ela é muito importante. Não significa que você não possa ter liberdade, que você não possa ter tempo, tem que ter. É isso que a gente está buscando, é por isso que tem todo esse projeto do Instituto e da jornada que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas, de alguma forma, empreender é um grande desafio para você olhar para você, entender o seu momento, liderar isso, para você liderar o seu negócio. Mas o romantismo, ele está muito voltado para esse lance de que você vai ter tempo para tudo, que você não precisa responder a ninguém. Você precisa responder para sua, né, para os seus clientes, você precisa responder para sua planilha financeira, para suas contas, para os seus boletos, você precisa responder de alguma forma, né? Então, é uma responsabilidade que eu vejo que ela é muito maior, mas eu adoro. Esse desafio. Trabalha muito, mas tem que gostar, né? Tem que gostar. Exatamente, tem perfil para isso, né? Agora, você percebe algum padrão que diferencia quem cresce de quem apenas trabalha muito? Sim. É um padrão, infelizmente é um padrão muito comum, né? Achar que trabalhar muito você está sendo produtivo. Principalmente para as mulheres. Que é esse tema que a gente vai entrar um pouquinho agora, né? Não sei se agora, mas eu queria já falar. As mulheres, elas têm uma cobrança da sociedade muito, muito grande de que ela tem que dar conta de tudo, né? Então, ela está sempre se mostrando produtiva, não posso falar sempre, né? Mas, assim, os números mostram, né? O histórico, a convivência em que a gente tem com as mulheres mostram que as mulheres, elas procuram dar conta de tudo. Né? Então, isso é um mito de que você precisa dar conta de tudo, que você precisa dar conta da sua casa, da sua família, dos seus negócios. A gente estou falando aqui com duas empresárias, vocês sabem muito bem o que é isso, né? Então, a gente vê no histórico que as mulheres, elas precisam soltar um pouco mais, colocar os seus limites, começar a falar não, entender o que é prioridades. Esse é um grande desafio, né? É um super desafio. E você acha que teve uma chave em que você percebeu que essa ligação de sucesso, exaustão, estavam caminhando juntos? Você tem um histórico aí que você veio de um segmento super repleto de homens, né? Verdade, você falou aí que era a única mulher, inclusive, à frente. Quando você começou a abrir esse caminho também para outras agências, existe um padrão diferente emocional? Você começou a falar sobre isso, da mulher olhar para o negócio e de um homem quando ele olha, por exemplo, para uma empresa que ele funda? Sim, existe uma diferença grande, né? Porque a forma de empreender, que não deveria ser dessa forma, mas o histórico, né? Mostra que o homem, quando ele sai de casa para empreender, ele vai para o seu trabalho, ou liderar, ou para o seu trabalho, ele fecha a porta de casa e vai... Ele só pensa naquilo do trabalho ali, né? Ele vai 100% daquilo, né? E as mulheres não. O histórico mostra que as mulheres, elas acabam lidando com tudo, administrando o lanche da criança, busca para cá, leva para natação, busca na escola, leva no médico, vai na psicóloga. Então, poucos homens compartilham desse momento. Não posso dizer, generalizar, claro, hoje em dia tem mudado muito. Mas é raro, né? Mas é raro. Então, os desafios para empreender, eles são muito maiores. Principalmente quando envolve maternidade, depois da maternidade. Para mim, assim, como que isso tudo começou? Olhar para isso. Quando começou a acontecer comigo, literalmente. Eu, muito nova, empreendendo,
olhando para frente, aprendendo como que eu posso comunicar o que eu estou vendo, porque para mim era muito óbvio, então era muito difícil, então para mim foi um grande desafio conseguir comunicar e mostrar para as pessoas, para o meu time, onde eu quero chegar, onde eu gostaria de chegar, para o meu time e todas as pessoas envolvidas. Então, nesse momento, eu comecei a perceber, depois de anos empreendendo, sai sócia, entra sócia, fico sozinha, né? Contrato a minha mãe para o financeiro, é uma história muito interessante, depois se tiver tempo eu conto para vocês, mas assim, um momento em que eu comecei a perceber que eu não estava sendo uma pessoa boa comigo e com as pessoas que estavam comigo. Por quê? Porque eu estava liderando de uma forma muito tensa. Eu liderava muito assim, tem que faturar, tem que demitir, demite, tem que, né, uma coisa, cadê a minha canceriana, né? Sim, cadê você, né? Cadê você? Cadê eu, né? Eu comecei a perceber que não eram eu olhava no espelho e falava, não sou essa pessoa, o que está acontecendo comigo? E aí eu comecei a entender que isso estava ficando muito caro para mim, que eu precisava buscar o autoconhecimento, buscar olhar para mim, então começou comigo. Começou a perceber que não podia ser dessa forma. Estava muito pesado, né? E empreender, eu gosto de empreender, eu gosto de desafios, mas calma, né? Vamos colocar os limites aí. E eu comecei a tentar colocar os limites na minha vida. Isso demorou anos para eu conseguir encontrar esse caminho, né? Porque eu também entendia que eu tinha que liderar, que eu não podia deixar nada faltar em casa. Eu que tinha que ser mãe até da minha equipe, né? Eu era muito mãezona da minha equipe, ao mesmo tempo brava, exigente, né? Então, assim, eu comecei a perceber que isso não estava legal. E aí eu fui buscar o meu autoconhecimento, primeira coisa. Comecei a buscar meu autoconhecimento e foi aí que eu recebi o convite de coordenar o primeiro conselho estratégico da Moai, que foi até um publicitário, né? O João Pedro, que é da Look and Feel, né? Que me indicou. Eu achei muito lindo esse movimento que ele fez, assim, porque ele enxergou em mim algo que eu não estava enxergando. E eu fui para o Conselho Estratégico Feminino e comecei a acompanhar essas mulheres. E eu comecei a perceber que a dor delas era exatamente o que eu estava sentindo, mas não era claro para elas. Para mim já estava claro, eu já estava buscando esse novo momento na minha vida. Eu já estava na meditação, já estava fazendo meu body talk, que eu amo, indo para academia, fazendo meu pilates, cuidando de mim, indo para o meio do mato, pisar na grama. Eu já estava entendendo aí o que eu gostava, né? Eu só precisava, conseguir fazer, né? Então, eu já estava nesse momento. E aí, quando eu comecei a compartilhar com essas mulheres no Conselho Estratégico, comecei a entender que elas não tinham essa visão ainda. Então, os desafios que elas traziam como empresariais, eles eram emocionais. Era medo, era estafa, né? Muito trabalho, era cobrança. Era tudo isso impedia com que elas crescessem, com que elas conseguissem chegar onde elas quisiam. Não era falta de competência, de forma alguma. Os números mostram que as mulheres, inclusive, elas já se capacitam mais. Sim, né? De alguma forma, elas precisam, né? A sociedade cobra que ela precisa comprovar que ela pode, que ela é capacitada, então ela tem que comprovar para ela mesma. Então faz curso, capacitação o tempo inteiro, mas como administrar essas prioridades da vida dela? E foi aí que teve o start. E é muito interessante, Dri, eu almocei com a Dri, eu lembro até hoje, tem uns anos isso já, mas a gente saiu para almoçar, para conversar um pouco sobre essa questão do movimento do empreendedorismo feminino no mundo, aqui em Brasília. Ela começou a falar para mim da jornada, até já começando a fazer o gancho sobre isso. E uma das coisas que eu trouxe para ela, eu lembro isso claramente, porque eu converso muito isso, inclusive com a Kelly. Eu falei, olha, eu nasci numa família que eu nunca tive, assim, limites, assim, em relação a você não vai fazer isso porque você é mulher. Você não pode ir para tal lugar porque isso não é legal para uma menina fazer. Sempre tive uma educação até mais tradicional, mas quando se falava em educação, em empreendedorismo, em estudo, em vai lá e faz, sempre teve um empurrãozinho. Meus pais sempre deixaram e vai em frente, toca. Nunca tive, sempre, até comentei com você, eu sempre convivi em ambientes com muitos homens. E eu nunca me senti deslocada nesse tipo de cenário, tá? E a gente conversando muito, eu falei, realmente, assim, foi um estalo que aquela conversa me deu de que eu vivi uma realidade, conversando com a Renata Laporta aqui esses dias sobre isso, né? Também é uma super empreendedora aqui de Brasília. Eu falei, eu vivi uma realidade que não é a realidade da maior parte das mulheres, né? Que eu acho que, assim, Kelly, se a gente fosse andar para conversar, também tem depoimentos nesse sentido, em relação ao que pode, o que não pode, vai, não vai. Eu acho que toda mulher que empreende, se começar a enxergar um pouco da sua história,
vai ter questões, talvez, em que você foi muito impulsionado, mas a maior parte das mulheres tem muitas amarras em relação a como elas foram educadas, o que ela pode, o que ela não pode. Isso impacta muito na forma como ela vai se ver, naquilo que ela talvez se propõe a fazer, mas entende que eu não posso porque é um ambiente ruim para mim, esse é um horário que eu não vou conseguir sair de casa para fazer uma entrega, às vezes, né, que um cliente encomendou, no local que eu moro é perigoso. Tem tantas coisas, né? A gente que vai começando a estudar, vai começando a ler. Você acha que a sociedade hoje, apesar de a gente ter já evoluído muito nesse tema, vem evoluindo, que ela ainda erra muito quando a gente está falando de desenvolver as meninas para o empreendedorismo? Infelizmente, erra muito. E quando as mulheres começam a tentar sair desse lugar, a gente vive o que a gente está vivendo hoje, a violência, né, contra a mulher. Então, sim, os números mostram que, infelizmente, a gente vive muito isso mesmo. Eu também estava nesse lugar de que eu não me sentia incomodada, né, com os homens. E muitas mulheres não se sentem incomodadas. Elas encaram, elas trabalham com naturalidade, mas talvez o foco seja não só a educação que ela tem em casa, mas a cobrança da sociedade. O que eu quero dizer com isso? O histórico, quando a gente olha lá atrás do capitalismo, como começou o capitalismo, como começou a mulher tendo que ficar dentro de casa, que foi tudo em função do capitalismo, né? Vamos colocar a mulher dentro de casa para ela cuidar da família, para que ela fique protegida em relação aos bens em que eu vou construir. Então, isso veio muito histórico. E a gente começa a trabalhar, a gente começa a olhar para outras gerações. Então, quando a gente fala de educação, que você não teve isso, não teve essa educação, mas outras mulheres tiveram em relação aos seus pais, aos seus avós, em relação à própria sociedade. Então, esse histórico mostra que a mulher, para ela sair de casa e começar a trabalhar lá atrás, né, ela tinha que pedir permissão para o homem. Né, para ela começar a empreender, ela precisa dizer, tá bom, a sociedade cobra, você vai empreender, mas você não pode deixar faltar nada em casa, porque a responsabilidade da casa é sua. Então, eu acho que ainda é a sociedade como um todo, que isso reflete no nosso comportamento. E mais do que isso, ele não é claro. Quando a gente para pensar, realmente, eu estava com medo de sair de casa, eu estava com medo de dizer para minha família que eu não vou fazer o jantar hoje, porque eu preciso olhar para mim e ir, por exemplo, para a jornada, ou eu preciso, por exemplo, fazer um curso, eu preciso ir para a Moai, eu preciso participar de um evento, eu preciso gravar um conteúdo, eu preciso cuidar do meu negócio, eu preciso cuidar de mim. Aprender a dizer não nesse momento, porque quando você para pensar, você não diz não, mesmo você não tendo essa criação. Você acaba acumulando muito essa função. Eu sei que não é uma realidade sua, você tem em casa, né, essa apoio tem mesmo, rede de apoio. Sim. E isso é um exemplo muito importante para a gente trazer, porque muitas não têm. Às vezes tem, mas não pede ajuda. Eu ia falar Esse isso. Eu acho que tem uma construção de diálogos muito abertos que nós mulheres precisamos aprender a ter. Desde o início, assim, desde a adolescência, quando a gente constrói nossas relações com os pais, com os irmãos, com o namorado, com o noivo, o marido, né, com os filhos. Porque ainda tem isso, né? Depois que os filhos crescem, a gente conversa sobre isso. A cobrança, né? Mas você tem 3 dias que eu não vejo você antes de dormir. Vai acontecer. Você prefere o seu trabalho. Né? Então, e aí as conversas, às vezes, terem que ser muito genuínas, né? Eu não prefiro o meu trabalho. Eu adoro trabalhar e a minha conversa na minha casa é nesse nível. Eu adoro trabalhar, eu sou muito realizada com o que eu faço. E eu ainda falo assim, e eu sou muito boa no que eu faço. Muito bom. Eu falei, vocês também têm que crescer com autoestima e querendo muito ser bons em algo. Mas se um dia vocês precisassem de mim, eu largaria tudo por vocês, né? Vocês são as coisas mais preciosas da minha vida. Mas um dia vocês também vão encontrar algo que brilhe o olho de vocês, né? Vocês vão acrescentar muito na sociedade com algo que vocês vão entregar, né? Vão produzir. E espero que isso aconteça, porque isso me realiza muito. E eu percebo que eles entendem isso e se interessam, acabam se interessando pelo que eu faço. Que legal. Você mudou essa proposta? Tá diferente essa proposta. Querem entender, mas por que é esse preço? E aí eu vou sentar, abrir a planilha e mostrar por que é o preço. Então, já vão sendo inseridos no universo que, independentemente da área que eles escolherem, eles vão estar envolvidos. Mas essa construção, às vezes, até com a pessoa que vai estar do seu lado, né? Deixar muito claro o que é importante para você e que isso não é fácil. As mulheres precisam aprender a construir essa estruturação emocional para poder saber se comunicar, né? Colocar seus limites e que realmente não é simples. Isso é raro, inclusive. Eu acho que é bem raro. E você está falando, e eu estou me lembrando de algumas coisas que você já me disse, que você fala, eu não sinto culpa.
eu trabalho, eu faço as minhas coisas, eu aciono a minha rede quando é necessário e não me culpo por isso. Mas boa parte das mulheres, elas se culpam, porque não tem tempo suficiente para ficar com os filhos cobram. Eu chego em casa, minha filha, mamãe, você já chegou em casa depois de um dia inteiro fora do trabalho e você ainda não vai me dar atenção, você vai continuar trabalhando? Então, a cobrança dentro de casa, a cobrança na sociedade é muito grande e existe uma culpa em boa parte das mulheres por não dar conta de tudo ou entrar no estado de exaustão por tentar dar conta de tudo. Sem dúvida. E isso parece que não tem fim, né? A gente está achando que está sempre devendo, porque a gente nunca está o tempo suficiente em casa, o tempo suficiente no trabalho, o tempo suficiente que a gente quer estar com os nossos companheiros. Eu acho que isso reflete muito medo, exaustão, ansiedade, né? Vai transformando muito isso em doença, né? Sim. Doença cardíaca, né? Porque você nunca tem tempo de fazer exercício físico. É muito comum. E você falou uma coisa bem interessante do diálogo, né? Dentro de casa. Porque mesmo até a cobrança dos nossos filhos em relação a isso, ela deveria ser revertida ao amor, né? Sim. A gente está fazendo isso pelo amor, para que você tenha uma condição melhor. Sim. E para que você tenha condições de, futuramente, fazer o mesmo, como você disse, né? Sim. Mostrar no que você é bom, entender o que você o que faz bem para você, o que você faz de melhor, né? Ter a sua autoestima. Eu acho que isso é muito importante, esse diálogo. E a mulher começar a aprender a pedir ajuda, usar a sua rede de apoio, sem culpa, sem medo, né? E entender que isso faz parte, porque teoricamente não é só da mulher, né? Isso deveria ser natural, como é natural para você, Carol, lá com seu companheiro, com seus filhos, deveria ser natural. E isso é um exemplo bem importante para a gente ver que é possível. É possível fazer desse jeito. Depende da gente colocar o nosso limite, da gente entender onde a gente quer chegar, quais são as nossas prioridades de vida. Não que os nossos filhos não sejam prioridades. Eles sempre vão ser, né, prioridade. A nossa casa sempre vai ser prioridade. Porém, se não tiver o trabalho, se não tiver a liderança, se não tiver a renda dentro de casa, infelizmente, não vai ter qualidade de vida para os filhos, não né? vai ter acesso ao que eles querem, né? O que eles querem, exatamente. Não, eu tem um exemplo também, sabe, Dri? A gente tem uma equipe muito feminina, né? Com muitas mulheres. E a gente valoriza muito. Ontem, lá na jornada, eu falando sobre políticas de reconhecimento e remuneração. E muitas delas não são financeiras, né? Lá a gente valoriza muito isso de você poder, e eu posso no meu negócio dar alguma flexibilidade para as minhas colaboradoras. Então a gente escuta às vezes assim, Carol, Kelly, eu sei que hoje era para eu estar no presencial, mas às 16 horas minha filha tem apresentação de balé. Eu quero saber se vá à apresentação de balé da sua filha, né? Então eu sei que quando eu puder assim, precisar contar com essa pessoa, ela se dispõe a me ajudar. Às vezes eu não preciso nem pedir. Ela está observando também o que a gente precisa. Então, eu acho que é uma construção, né? O ambiente realmente é bastante feminino. Temos mais homens hoje no negócio, né? Bem mais do que a gente tinha. Que era quase só mulheres. Mas eu acho que a gente construiu esse ambiente, né? Em que a gente sabe quais são os desafios. O meu desafio, e eu gosto muito de pensar assim, os meus filhos, eles não são melhores que os filhos de nenhuma das minhas funcionárias. Pelo contrário, né? Eles são igualmente importantes, relevantes, eles têm um valor enorme, né? E eles precisam ser amados, cuidados e apoiados. Então, você pode dar esse tipo de suporte e possibilidade para o seu colaboradora? Né? Isso com certeza vai ser muito valorizado. Eu sinto que é uma das coisas que as pessoas mais valorizam em estar com a gente hoje, né? É poder ter essa estrutura de apoiar também a família, ter uma flexibilidade para poder estar junto com os filhos. Às vezes, o meu esposo ganhou uma viagem, foi reconhecido na empresa, ganhou uma viagem, a gente vai passar 4 dias fora. Nunca viajei sozinha com ele depois que tive filhos, porque não deu a rotina, mas sei que não estava previsto férias, dá para encaixar? Vá, né? Então, a gente precisa poder construir esse tipo de ambiente de sociedade. E às vezes eu entendo que o empresário, e muitas vezes a empresária também, né? A mulher entra num ciclo de achando de que assim, eu construí isso aqui, então eu posso, mas as outras pessoas não podem. Não podem porque você não quer ou porque você tá com às vezes um ego aí de não querer construir isso junto, né? Deixa eu complementar, porque você me lembrou de uma história que é muito da formação que a gente teve. Então, a mulher, ela começou a ter acesso ao mercado de trabalho, depois a gente começou a batalhar para alcançar posições de liderança, porque historicamente a gente não podia, não chegava lá. Mas quando a gente chega nessa posição de liderança, a gente é ensinado a ter uma postura masculina,
ao adotar essa gestão de você não pode gerir com coração, você precisa ser firme. E isso é uma coisa que a gente também precisa desmistificar. A mulher, ela tem uma série de características que trazem uma riqueza muito grande para o ambiente de trabalho. Essa flexibilidade, o olhar para a família de uma forma diferente. E a gente não precisa adotar características masculinas para ter sucesso enquanto empreendedor, enquanto uma líder feminina. Exato, isso fez muito parte da minha história, exatamente isso, assim, a forma de empreender mudou durante o processo, como eu falei, canceriana, né, então eu não estava me encontrando, quando comecei a entender que as minhas emoções eram qualidade para mim, e isso que vocês trouxeram aqui, com como que vocês administram, é muito, muito importante, porque essa funcionária, ela tem a liberdade de dizer a verdade e transforma isso muito mais leve a vida dela. Porque na maioria das empresas ela não pode nem dizer isso. Sim. Ela tem até que dizer que é outra coisa, eu tô que doente. ficou doente. Tô doente. Porque ela não tem esse espaço, né? E é isso que você trouxe, Kelly, assim, a história, ela mostra muito que a forma de empreender, o histórico, a forma de empreender era masculina, porque só os homens empreendiam, né? E essa forma masculina de que não vamos botar a emoção no negócio, não vamos misturar a vida particular com o negócio. Negócio é negócio, não vamos, né? Não vamos chorar, não, a gente pode chorar sim na frente de cliente, na frente de funcionário, eu não vejo que isso é fraqueza, pelo contrário. Quando você traz esse acolhimento, né, para sua equipe, para o seu time, as coisas fluem muito mais, né? E qual que foi o maior desafio? Você falando da sua trajetória, do tema de empreendedorismo feminino, qual foi o seu desafio pessoal como mulher líder? Teve algo que te marcou? Bom, eu acho que foi esse fato da mudança, onde, como é que eu posso dizer? Que eu mudei a chave quando eu percebi que eu estava trabalhando num ambiente onde não me fazia mais bem. Que era aquela história que eu contei como empreendedora na comunicação digital pública. Ali eu tive um start muito importante da minha vida. Foi o maior desafio de sair daquele movimento que eu tinha construído. Era um movimento que eu liderei no início. Então, para mim, era muito difícil sair desse movimento. Porque eu não gosto de usar a palavra zona de conforto, mas é mais ou menos isso. Num movimento em que você já está acostumado a fazer sempre da mesma forma, que está dando certo, né? Está trazendo resultado. Então, eu vou ter que mudar isso, porque não está legal dentro de mim. Então, isso acho que foi o meu maior desafio. Agora, eu quero conhecer e entender um pouco mais sobre o Instituto Mulher Empreende, sobre a jornada que vocês duas fazem parte. Isso. E quero entender um pouco de como surgiu a ideia do Instituto. Perfeito. O Instituto, ele teve uma história um pouquinho antes. Na verdade, começou com a Jornada Mulher Empreende, nessa conversa que eu tive com a Carol. Dentro da Moai, eu contei para ela, esse projeto ainda estava muito, né? Muito na minha cabeça, né? Era muito sementinho, né? Era um projeto que nasceu dentro, na verdade, com uma expectativa dentro da Moai, do Moai Mulheres, onde eu percebi dentro do Conselho Estratégico essas necessidades. Então, foi um projeto que eu levei para implementar dentro da Moai. Acabou não dando certo dentro da Moai, eu acabei trazendo isso como um projeto independente. Mas o que eu via muito grande era uma escola de empreendedorismo feminino, onde a gente não estuda só a capacitação, a gente estuda como liderar com o nosso, de dentro para fora, com o que a gente, com as nossas emoções mesmo, com os nossos limites, né? Então começou aí a Jornada Mulher Empreende. E foi aí que eu criei essa metodologia de trabalhar capacitação técnica com acolhimento emocional, que é um encontro onde todas as quartas-feiras essa mulher vai presencialmente, como se fosse uma escola mesmo, que é uma escola, é um aprendizado, e ela recebe ali a capacitação técnica, onde a Carol também contribui muito na parte de gestão de pessoas, com várias mentoras, são várias mulheres entregando a capacitação técnica e várias psicólogas e terapeutas acolhendo para a parte emocional, para a gente falar sobre o cansaço, sobre limites, sobre tudo isso que a gente falou, sobre histórico, sobre não sentir culpa, né, sobre entender seus limites, suas prioridades. Então aí a jornada começou, tem 4 anos, a gente testou esse método. Depois de 4 anos eu comecei a perceber que eu queria algo mais. Eu queria também ajudar mulheres
que não pudessem pagar para estar na jornada. Trabalhar impacto social, porque eu comecei a me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Quero gerar impacto social. Eu quero gerar uma mudança comportamental nessas mulheres para que a gente consiga liderar com mais leveza. E aí nasceu a ideia do Instituto, para a gente poder trabalhar projetos sociais, mulheres em vulnerabilidade social, mulheres em situação de violência, e o Instituto nasceu com mais 7 mulheres que estavam nesse mesmo caminho. E é importante eu colocar aqui um desejo meu de futuro, que é que toda essa rede, todo esse ecossistema que a gente está montando, ele sobrevive e que ele rode, que ele avance sem a minha presença. É isso que eu estou querendo construir, onde muitas... Não é porque eu não quero estar presente, é que eu quero transferir isso para muitas mulheres, e que muitas mulheres consigam transferir para outras mulheres. Então, todo esse ecossistema foi pensado que essa mulher, quando entra na jornada, quando ela entra para o Instituto, ela recebe essa capacitação, ela se transforma, é muito incrível os resultados, a gente pode falar um pouquinho aqui também, daqui a pouco, sobre os resultados. Ela se transforma como sociedade, como mulher na sociedade, porque é a mulher que movimenta a economia do país, então ela transforma cada vez mais e ela pode também contribuir. Quando ela termina esse período de capacitação que a gente chama de, na verdade, 6 meses em cada uma das modalidades, que eu posso detalhar depois, mas assim, quando ela finaliza, ela não finaliza, porque ela volta como uma multiplicadora para poder contribuir com outras mulheres que estão começando o que ela aprendeu. Então é isso, é um fluxo onde a gente começa dentro do Instituto, atendendo projetos sociais, atendendo mulheres que estão em vulnerabilidade social, atendendo mulheres que não conseguem pagar para estar lá na jornada, e isso trazendo vários projetos de capacitação com a mesma metodologia, capacitação técnica e o emocional. Então aí a gente vai descendo assim essa figura do ecossistema, é o Instituto em cima, e embaixo tem a escola de empreendedorismo feminino, que não é a escola tradicional, e embaixo da escola tem as capacitações. Uma delas é a Jornada Mulher Empreende, que a gente aprofunda, o nome próprio diz, a gente acompanha essa mulher. Aí tem várias outras capacitações, como a Casa Aurora, que está surgindo, que é cuidando do emocional da mulher, especificamente, mulheres que ainda estão no momento de transcender, estão começando a passar por aquilo que eu passei, né? Olhar para dentro dela e falar, será que é isso que eu quero? Né? Da gente apoiar essa mulher nesse sentido, e vários outros projetos que estão nascendo aí dentro do Instituto. Muito legal. E existe algum comportamento, algum padrão que você observa quando essas mulheres chegam para fazer parte da jornada? Sim. Na verdade, quando ela já entra entendendo que ela está num processo de transformação. Ela já entende que o padrão maior que eu sinto é o número de atividades, a sobrecarga. Ela sempre entra com esse motivo. Sempre não, na maioria das vezes com esse motivo. Eu estou sobrecarregada, eu não sei por onde começar. Né? Então, a jornada apoia nesse sentido, para que ela encontre os seus limites, que ela consiga dizer não, que ela entenda principalmente as prioridades da vida dela, mas nunca impondo, nunca dizendo para ela assim, vem aqui para a jornada que você vai faturar mais, sangue nos olhos, não, é o momento dela. É sempre preservando o momento em que aquela mulher está na vida dela. E ela entendendo que o emocional, a vida pessoal dela faz parte da vida empresarial, não está separado. Não é que uma coisa separada da outra. Então, esse padrão vem muito forte para a jornada. Mas essa mulher, quando ela entra, ela já está na consciência de que ela precisa mudar alguma coisa. Eu já tive casos de mulheres que entraram e que não estavam nesse momento. Quando a gente começou a mexer bastante no emocional, ela saiu. Falou, não é para mim. Não estou nesse momento de realmente conseguir olhar para dentro e conseguir transmutar essa mulher que está dentro de mim. Aí ela volta depois de um ano. Agora eu estou mais preparada, porque a gente mexe bastante no emocional, no sentido dela se reencontrar. E aí ela faz muitas perguntas, né? Então, o módulo Starter, que é o primeiro módulo que ela entra na jornada, ela já entra com a gente ajudar ela nessa propriedade dela entender quem é ela, na frente do seu negócio, não é nem por trás, é na frente, que ela precisa estar na frente do negócio dela. Quem é essa mulher? Ela está realmente empreendendo com o que ela gosta? Realmente ela só está indo porque teve oportunidade? Então, esse é um padrão que a gente acompanha muito das mulheres que entram na jornada. Entendi. Eu imagino que várias mulheres devem chegar lá procurando conhecimento técnico. E aí elas se deparam com algo completamente diferente. Aí eu acho que ela nem entra, porque eu falo para ela, não entra não. Tem uma entrevista antes. Tem uma entrevista antes, Eu falo, não é o seu momento, porque aqui não é um curso isolado. Porque cursos você encontra em vários lugares, né? Mentoria, cursos na internet,
cursos presenciais, não é esse o propósito. O propósito é você estar pronta para olhar para você, se transformar como mulher e automaticamente você vai transformar o seu negócio. Então, Legal. é o inverso. Então, quando já teve muitos, eu quero saber mais sobre esse curso. Primeira coisa que a gente já responde, não é um curso. Não é, né? Então, é muito comum isso acontecer mesmo. E aí, ela se vê nesse lugar. Não, realmente é o meu momento ou não é o meu momento. Eu não consigo me dedicar uma vez por semana. Porque é isso, a gente costuma dizer assim, por que é presencial? Ele é presencial porque é importante você sair da sua casa, sair do seu ambiente, sair do seu trabalho, sair do seu ambiente comum. E Senão falar, você não foca. Senão você não foca. E assim, quarta-feira, à noite, é o dia de eu cuidar de mim e do meu negócio. A minha rede de apoio precisa segurar as pontas, pelo menos uma vez na semana. Então, ela precisa estar nesse momento. Então, eu vejo que muitas empresárias, até que já estão muito consolidadas nos seus negócios, algumas já entraram na jornada com mais de 20 anos de negócio, né, Carol? Sim. Mas algumas que olham para mim e falam assim, não, Adriana, eu não tenho esse tempo. Eu falo, então não é para você, porque você não está se permitindo a ter esse tempo, a olhar para você, a, sabe, sair desse seu movimento, né? Cuidar de você e cuidar do seu negócio, né? Esse é um ponto. E tem uma troca muito interessante, né? A gente que tá ali, eu tava ontem à noite lá, mas eu falo que essa troca entre elas, você trocar com outras empresárias, algumas passaram pelas mesmas coisas que você, outras por outras coisas que vocês não passaram, né? Que a gente, né? Você não passou e você fala, poxa, essa pessoa passou por isso e tá aqui, né? E conseguiu se reerguer, conseguiu pensar em outra forma de empreender muitas vezes. Situações, eu acho que das mais diversas, né? Que acompanham, às vezes, a história da mulher ali. Eu era sócia do meu marido, o casamento terminou, a sociedade terminou. Ou tenho uma empresa, mas estou passando por um processo de separação. Tenho uma empresa e tenho um problema de saúde com um filho. Então, tem tantas situações, eu acho, que acompanham, né? A minha mãe tá doente, eu tô precisando parar um pouco para olhar para a saúde dela. Tem tanta situação que acompanha o universo feminino e que dificilmente você escuta um homem. Esses dias eu escutei um homem num conselho falando isso. Olha, eu tive que parar um pouco porque eu precisei apoiar os meus pais num problema de saúde. Olha que isso maravilha. É tão raro, né? Você escuta muito mulheres falando isso. Então, é um espaço muito dessa troca também, né? De você olhar para a jornada da outra. E tem pinceladas técnicas também. Você tem ali mentoras que vêm de áreas específicas e que levam conteúdo, levam mentorias, direcionamentos mais específicos, mas realmente não é uma jornada conteudista, né? Exato. É uma jornada realmente que trabalha e é um projeto incrível. Eu falo que uma das coisas que mais me brilham o olho como mentora é você perceber realmente transformações. Perceber as pessoas se fortalecendo emocionalmente, tomando decisões que tinham que ser tomadas e que não né, tinham sido arrastadas ali até aquele momento. E eu acho que você tem várias histórias, né, Adri? Tem várias histórias. Nossa, é muito incrível. Tem desde a época da Moai, lá do Conselho Estratégico, que depois essas pessoas foram até me acompanhando, entrando para a jornada, mas assim, a característica ela é muito forte dessas mulheres que têm muita coisa para lidar, para resolver. Tem mulheres que têm 5 filhos, tem 2 empresárias que têm 5 filhos, donas de empresas. Uma delas tem filhos que tem doença, não sei se é doença, tem uma habilidade, né? Como é que eu posso dizer? Uma deficiência. Uma deficiência, né? É uma deficiência ou uma neurodivergência? Neurodivergência, não sei, acho que é deficiência. E ela acabou desenvolvendo isso como propósito de vida, propósito de negócio para ela, né? Abrir um negócio de fisioterapia para isso, né? Então, a gente vê que são mulheres que brilham os olhos. Quando a gente olha para elas são incríveis. E a transformação, né, Carol? Sim. Que você disse, assim, é muito incrível. Nos primeiros 3 meses, você já vê uma transformação absurda na forma de falar, na forma de encarar a vida, na forma de liderar e principalmente colocar para frente coisas que elas estavam prorrogando, porque elas se sentem fortalecidas, principalmente na rede. Você falou da rede da troca, né, da troca entre elas, assim, essa rede fortalece muito. É uma rede de mulheres, feita para mulheres, né? Então você tem a rede das mentoras, psicólogas, terapeutas, e eu na minha mentoria, que a gente chama de supervisão, que eu estou bem próxima delas, entendendo no negócio delas, né? Orientando, ajudando para que elas consigam implementar o que elas gostariam de implementar, ao mesmo tempo tendo suporte técnico com as psicólogas e terapeutas. É um projeto muito lindo, que eu tenho muito orgulho. Agora, tem alguma história que mexeu com você? Tem várias, mas assim, posso trazer 2? Pode. Selecionar 2 já é difícil. Já é difícil. Uma história que mexeu muito, que na verdade me ajudou a criar o projeto da Jornada Mulher Empreende, lá no Conselho Moai, uma empresária muito bem sucedida, tinha mais de 200 funcionários, estava num patamar, num momento muito bom empresarial, e ela sempre falava assim, meu sonho é ser mãe.
Ah, é? Que bacana, então vamos providenciar isso, o sonho de ser mãe? Não está na hora, eu preciso de mais tempo, porque eu preciso construir mais. Não está na hora, eu preciso construir mais. O que aconteceu com essa mulher? Ela perdeu o time, ela não consegue engravidar. Então, para mim, é uma história que a gente mostra, que mostra pra gente o quanto é importante a gente viver os nossos sonhos e viver no agora. E não prorrogar os nossos sonhos, né? Então, esse é um exemplo. E é uma mulher maravilhosa que de lá está comigo na jornada também. De lá ela fez uma transição de carreira incrível, linda, porque trouxe para a consciência, ela começou a entender, não que foi só no conselho estratégico, toda a trajetória de vida dela. Então, isso me marcou muito. Outras histórias que me marcaram, mas uma também especificamente, foi de uma mulher que era sócia do marido, se separou do marido, e ela estava completamente perdida. No negócio, ela não tinha segurança nenhuma de tocar um negócio, eles dividiram um negócio, né, que eles tinham juntos, e ela não tinha segurança nenhuma de tocar esse negócio, e até que a filha dela me procurou e falou: Adri, eu quero pagar para minha mãe. Foi lindo esse processo. E essa mulher, ela entrou na jornada, logo no início, ela teve uma transformação incrível. Ela conseguiu entender o que ela queria para o negócio dela, que não era o negócio que ela tocava com o marido. Criou outro modelo de negócio que hoje está super bem. Claro, passa por problemas como todas nós passamos, né? De investimento, né? Inicial, aquela coisa, né? Insegurança, será que vai dar certo? Mas ela encarou de uma maneira assim, em 6 meses ela transformou a vida dela. Né, ela era muito insegura no relacionamento, depois começou a namorar de novo. Então, assim, foi uma transformação, porque quando a gente fala de transformação, a gente não está falando só do negócio, está falando da vida mesmo, né? De segurança, de mulher. Para que eu vim para essa vida, né? Que eu sou capaz, né? É muito lindo isso. E para o resultado, para a empresa ter resultado, a mulher precisa estar fortalecida, ela precisa estar bem com ela mesma, porque senão o negócio também não vai para frente. Não vai. A gente brinca aqui, né? A gente brinca. Você não tá bem, vai se cuidar. Você vai se cuidar que você não pode nem ficar doente. Mas... Não, ninguém quer que ninguém muito fique bom, doente. Mas que a gente precisa ter mas esse olhar, ele é fundamental. Sim. E às vezes a pessoa tem dificuldade de reconhecer e ter uma parceria que olhe para você e diga: você precisa parar, precisa se cuidar, é importante. A gente teve uma situação recente na jornada com as mentoras, né? A gente tem reuniões de mentoria e tem alguma coisa que você está observando que é diferente? Eu falo, tal pessoa está muito agitada. Tem algo acontecendo na vida dessa pessoa. Vocês observaram? Nossa, observei. A gente está acompanhando e tal. Já observei lindo, né? outro comportamento na última semana. Já está... ou seja, é você ter um suporte, é alguém que olhe com cuidado, com carinho pra você. Isso é tão difícil, né? A nossa vida é tão louca, assim. Tem ninguém me olhando, eu tô aqui, sou eu por mim mesma. É muito difícil você caminhar assim. Caminhar sozinha com responsabilidade, porque mesmo que você tenha sócias, que você tenha marido que acompanha, que ajuda, que apoia, você tá sozinha no seu negócio. Sim. Você tá sozinha com você mesma, mesmo tendo sócias, né? Como você falou, vocês se ajudam aí. Mas se uma não falar para outra, tem que se cuidar. E você não para e fala, realmente eu tenho que me cuidar. Aí você vai se cuidar, não depende da sócia de você se cuidar. Né? E você falou também de padrão, uma coisa que eu noto também é porque eu tenho as supervisões, que são um acompanhamento que eu faço individual com cada uma. Por enquanto ainda dá para fazer, mas está crescendo muito, isso vai mudar, vai virar em grupo, mas assim, o que eu percebo é que elas entram na supervisão, nesse momento que elas estão comigo, muito ansiosas para falar. Elas querem falar, contar, compartilhar, porque elas não têm com quem falar. É muito louco, mesmo que tenha, né, uma rede de apoio, que é difícil, mas quando tem, elas têm uma necessidade grande de dizer o que está acontecendo e ter uma pessoa do lado de lá dizendo, vai, você está no caminho certo. Ou não, vamos por aqui? Você não acha que é melhor por aqui para a gente criar uma prioridade, para que você não se perca aí no meio do caminho? Acho bacana. Então, é uma construção em conjunto, mas elas vêm com muita ansiedade de contar. Assim, você vê como a necessidade de ter alguém ajudando a compartilhar. Às vezes é desabafo, né? Às vezes é um desabafo. Um desabafo. Olha, tudo bem? Me liga às vezes. Então, eu vou falar aqui, mas assim, é só um desabafo, tá? Pronto, agora pronto, né? A gente precisa, e tem momentos realmente, quando você é empreendedora, é um negócio pequeno, você não vai chamar sua funcionária e falar pra ela, não vai, você vai compartilhar com quem? Exato. Né? Então, é bem interessante. É uma jornada muito solitária, né? O empreendedorismo. Você tem que transformar, né? Ter com quem compartilhar, e nem sempre é a família, porque a família não vai entender o que você passa dentro da empresa. Ter pessoas que entendam e que possam te ajudar, te orientar. E muitas vezes
te dá a coragem que falta para dar um passo é fundamental. Sim. Vai, né? É isso. Vai, que eu tô aqui, que a rede está aqui, Isso. né? A rede está aqui para te apoiar. Você vai escorregar no meio do caminho, vai, não tem problema, faz parte. Você vai consertar no meio do caminho, mas vai mesmo assim, Sim. né? Vai atrás do seu sonho, né? A gente vai te ajudar a construir isso de alguma forma. Sim. Isso é bem importante. Mas a gente quer falar da Adriana agora, né? Da Adriana sem cargo, sem título, sem LinkedIn. Difícil, Essa mulher maravilhosa, gente. Ela é inspiradora. Mas a gente queria saber quem que é a Adriana quando você fecha o notebook. Eita, que a Adriana vai pra noite, curte o show. Vai pro samba, eu adoro o samba. Delícia, maravilhoso. Quem convive comigo de perto sabe, assim, eu sou bem noturna, ao mesmo tempo eu preciso de silêncio, preciso de recuperar minha energia lá na natureza. Então eu tenho esses dois lados. Eu adoro estar com gente, eu adoro estar naquela energia, né? O samba, pra mim, ele, assim, é uma energia maravilhosa. Toca na alma, Eu né? acho que todo mundo que tá no samba, se você observar, você vai pra um samba, você só fica observando as pessoas. É uma energia maravilhosa, tá todo mundo muito feliz, o tempo inteiro dançando, curtindo, não tá muito preocupado. A vida tá o né? caos, mas o samba tá tudo maravilhoso. E é uma forma mesmo de recarregar energia, né? É incrível. A Adriana adora uma noite, gosta de sair com o namorado, ir pro show, arrumei um companheiro também que gosta também, então é ótimo. Delícia. Mas eu preciso de pausas, né? Tem hora que eu preciso... Ontem, por exemplo, foi um dia, né? Isso acontece com muita frequência. Uma vez na semana eu preciso parar. Não, vamos parar um pouquinho com essas energias. Vamos cuidar aqui da parte espiritual. Eu sou muito conectada espiritualmente também. A Adriana ama fazer meditação. Amo fazer yoga. Não gosto de academia, detesto academia, mas tem que ir. Não tenho ido, mas eu detesto academia. Mas adoro correr no parque, adoro fazer meu pilates. Que mais que é a Adriana? Mãe já de 2 adultos, né? Então, a mãe, assim, é aquela mãe que fala assim, ô filho, eu tô com saudade, pelo amor de Deus. Vamos embora encontrar, fazer alguma coisa, porque cada um tá na sua vida, né? Sim. Então, é um outro momento da minha vida, né? E que é um entendimento que nós, mulheres empreendedoras, mães, precisamos ter, né? Exato. As crianças vão crescer. Vão crescer. Elas têm a vida delas, Exato. né? E a gente precisa construir também a nossa, né? Exatamente. Então, tem alguma rotina ou hábito? Você está falando de várias coisas aí que você faz, mas tem algo que virou inegociável? Não trabalhar final de semana. Inegociável. Eu não trabalho mais final de semana. Eu já trabalhei muito. Eu me lembro de cenas assim, viajando, assim, viajava muito e tinha que trabalhar. Então, às vezes eu ficava com tanta vergonha, é muito louca essa história, que eu ia pro banheiro para responder mensagens. Para ninguém ver que eu estava trabalhando. Trabalhando no final de semana. Final de semana viajando, de férias. Assim, escondida. Tá escondida para ninguém ver, porque todo mundo ficava me cobrando e com razão. Sim. Então, assim, é algo inegociável. Já tem alguns anos que eu faço isso, assim, tem mais de 5 anos que eu não trabalho final de semana. Então, tem que fazer alguma coisa urgente? Vamos fazer até sexta-feira. Vamos correr para que dê certo. Claro que pode existir uma vez ou outra, mas foi muito difícil na minha história de acontecer de 5 anos para cá, de eu ter que trabalhar final de semana. Legal. Isso é inegociável para mim. Muito bom. E existe uma versão da Adriana que as pessoas não conhecem, além de gostar de samba. Algumas que convivem comigo sabem, né? Adriana, tá rolando samba assim, dia tal. Eu acho que não, eu sou uma mulher muito aberta. Talvez não, as pessoas, transparente, exatamente. As pessoas, eu falo o que eu sinto, já fui muito de vestir máscara, né, de colocar máscara para fingir ser aquela empresária. Então eu acho que não tem muita coisa não. Eu posso perguntar para algumas pessoas depois dessa sua pergunta sobre o meu cérebro, o que eu não tô vendo. Mas, eu acho que precisa. Vocês podem me ajudar, né, com gestão de pessoas? Não, mas ela é realmente assim, acho que você se abre muito, né, ao mundo. Isso é tão bom, eu acho, quando a gente é autêntico, né? Quando você é autêntico, eu gosto disso, não gosto disso. Eu acho que essa autenticidade nos deixa mais leves, né? Exato, é muito legal. E a gente vai para um bloco agora de dicas rápidas, né, Kelly? Tô curiosa para saber as dicas. Opa! Então vamos lá. Você toca? Uai, vamos lá. Então vamos lá. Então. Eu quero saber um livro que todo empreendedora precisa ler. Um livro. Olha, eu vou recomendar O Poder do Agora. O Poder do Agora é um livro que transformou a minha vida. Não é sobre empreendedorismo, mas ele ajuda no empreendedorismo. Ele traz uma reflexão sobre a importância da gente viver o agora, mas no sentido de valorizar o que está no passado, porque você só é, hoje,
o que a sua história, o que a sua trajetória te trouxe até aqui. Então, valorizar esse passado, mas ele não pode ser mudado. Ele já aconteceu. Então, não vamos sofrer pelo passado, vamos lidar com o que aconteceu e vamos valorizar essa trajetória. E o futuro, ele ainda não aconteceu. Quando você está no presente, pensando no futuro, se preocupando com o futuro, você está deixando de viver o presente. Então, o Poder do Agora me mostrou muito isso na prática, de como a gente faz isso na prática. Porque no discurso é muito fácil, mas na prática. Porque quando você está no presente, olhando para o futuro, você está lidando com ansiedade, lidando com algo que pode não acontecer, mas não significa que você não tenha que planejar. Você tem que olhar o futuro, planejar, mas viver o agora. O viver o agora, você está construindo o seu futuro. Quando você está olhando para você, tendo gratidão de tudo que está acontecendo na sua volta, na sua vida, olhar as coisas boas, o livro me mostra muito isso. Então, eu recomendo Poder do Agora para todo mundo. Eu acho que é um livro de transformação. E um filme? Comer, Rezar e Amar. Todo mundo já assistiu, né? É ótimo. Mas eu não posso assistir muito, não, porque me dá vontade de viajar. De largar tudo. Talvez você precise fazer isso um dia. Quem sabe? Ainda não é o momento, mas quem sabe. Eu acho que é um filme que muita gente já assistiu, mas eu sempre recomendo ele. E esses dias eu assisti de novo, que incrível que pareça. Eu falei, gente, estou com vontade de assistir de novo. Comer, Rezar e Amar, porque ele traz ele mostra pra gente como é importante a gente viver isso. Não é só sobre viagem. É sobre você fazer o que você tá entendendo que você precisa de transformação. Porque ali ela tem uma vida muito tradicional, trabalho, marido, uma vida pacata, mas ela não estava feliz, né? Ela não estava feliz com aquela vida. Então, ela foi reconstruir, descobrir, porque ela não sabia o que ela queria. Né? Então, Comer, Rezar e Amar, eu recomendo para todo mundo. Quem não assistiu, assiste de novo. Quem já assistiu, assiste de novo. Quem não assistiu, assiste. Muito bom. E uma experiência necessária a todo empreendedor ou empreendedora? Uma experiência necessária para todo empreendedor. Eu vou sugerir a meditação. Eu acho que a meditação também transforma, porque a meditação, ela traz... não é sobre parar a sua mente, né, como todo mundo diz, mas como todo mundo diz não, como muita gente diz. A meditação é sobre você olhar, você ter um tempo com você e até controlar um pouco mais essa sua ansiedade, as coisas que estão na cabeça, né? A nossa mente, que é tagarela, que gosta de falar, né? A gente está sempre olhando, esse que a gente falou agora, do Poder do Agora, né? Que eu falei do Poder do Agora, sobre você olhar, pensar em problemas que não aconteceram ainda. A meditação te traz uma reflexão para o agora. Então, para a sua respiração, para o seu corpo, para o seu momento, isso ajuda muito no empreendedorismo, ajuda muito na sua vida com seus filhos, com a sua família, com os seus funcionários, porque te traz uma tranquilidade. Porque quando aquela mente está tagarela demais, falando demais o tempo todo, você tem alguma coisa te incomodando que você não consegue nem perceber. E a meditação faz com que você acalme, para que você consiga respirar e olhar para o próximo com mais atenção. E olhar para você também, olhar para você, maravilhoso. Com certeza. Uma viagem que foi inesquecível e que você recomendaria? Viagem inesquecível, ai meu Deus. Eu já vi que vai ter uma. Vai ter uma agora. Uma viagem que vai ser inesquecível, que ainda não aconteceu, eu vou contar. Mas eu estou pensando assim, em quais viagens inesquecíveis. Eu acho que Itália. Eu fiz uma viagem para a Itália e eu me senti tão presente na Itália, como se eu já tivesse vivido lá. Para mim foi inesquecível. É já verdade. É verdade, eu não tinha ligado essas coisas, realmente essas duas coisas. Mas a Itália para mim foi bem uma viagem bem importante. E a que vai acontecer? E a que vai acontecer? Posso contar? Dando spoiler? Tô sabendo não. Tô sabendo que a outra por fora. Tá por fora, vai ter. Vocês estavam combinados? Vocês vão juntas? Quem sabe? Vocês não me chamaram, mas vocês estão super convidadas. A gente tá lançando agora essa viagem. A gente vai fazer uma viagem só para mulheres. Olha. No Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, em novembro. Olha. Com uma pausa para a gente poder olhar pra gente, que é tudo isso que a gente está falando aqui, se permitir, e uma viagem só para mulheres, onde a gente vai ter várias atividades, principalmente nos vinhedos, né, conhecer vários vinhedos. A gente vai ter o primeiro dia de relaxamento no spa, Hotel Spa do Vinho, não sei se vocês conhecem, é uma coisa linda, com uma vista maravilhosa. Então, a gente vai se reencontrar aí nessa viagem, vai ser, eu preciso confirmar, é 17 a 22, se eu não me engano, de novembro.
eu posso confirmar essa informação. E, pô, vai ser maravilhoso se vocês puderem estar com a gente. Uma viagem só pra gente se redescobrir aí novamente. Que legal, muito bom. Essa vai ser inesquecível, com Essa certeza. vai ser inesquecível, Tem algum lugarzinho aqui em Brasília que é um lugarzinho do coração? Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros. Mas eu tenho descoberto muitas cachoeiras aqui, o entorno, né? No entorno, assim, tem muitas cachoeiras em Brasília, próxima, que eu também tô como é que fala? Começando a conhecer. Sim. Então, é isso. Eu acho que Chapada dos Veadeiros tem uma mágica, né? É maravilhoso, uma coisa, né, gente? A gente chega lá, já percebe a diferença da energia. A energia já é diferente. A Carol fala que eu gosto de abraçar árvore. Eu amo abraçar eu árvore, também. conversar com a natureza. Vá lá abraçar sua árvore, vai. Não, às vezes é necessário. Teve uma época recente que eu não estava dando conta mais. Eu falei, gente, eu preciso pausar, porque senão eu não vou dar conta. E aí fiz um retiro, fui meditar, yoga, fui abraçar a árvore e voltei nova. Voltando Mas foi nesse esquema, ela tava assim muito, porque eu vou marcar pra dezembro. Eu falei, não, marca pra esse final de semana. Ninguém, por favor, vai abraçar uma árvore esse final de semana, você precisa disso. Ela volta outra pessoa, entendeu? Eu sou dessas também, Kelly. Você sabe que eu moro na frente do Parque Olhos d'Água. Não é bem na frente, não, é um bloco mais pra frente, mas assim, eu tenho uma árvore que é minha amiga de estimação. Que é a minha amiga. Eu vou sempre lá dar abraçando, pelo menos uma vez na semana. Tá vendo, Kelly? Anota uma árvore, Kelly, anota uma árvore. Aqui em Brasília tem muitas. Você pode escolher uma. Vou adotar. E abraçar ela sempre, a não deixar chegar nesse ponto de eu preciso ir urgente. Você vai fazendo, que ela vai conversando com você. A gente tá mudando. Vai trocando essa energia. A gente tá mudando de escritório, tá em obra. Eu vou arrumar uma árvore lá. Arruma uma árvore pra ela. Bom, eu quero saber uma empreendedora que você acha que precisa vir aqui contar a história no Heavycast. Bia Renovato. Muito bom, muito bom. É um excelente nome. Bia Renovato é esse, eu posso falar porque ela conta isso na vida dela, assim, na trajetória dela, mas ela é essa mulher que eu contei no início, da questão da maternidade, que ela foi prorrogando, e hoje ela fez uma transformação na vida dela. E é uma mulher incrível, ela está com a gente na jornada, desde então, ela foi minha mentorada no Conselho Estratégico, hoje ela está com a gente na jornada, além de estar como mentor, de ser uma das mentoras, ela também é líder do projeto, né? Então, eu recomendaria a Bia Renovato, ela é uma mulher incrível e ela vai inspirar muitas mulheres. Maravilhosa. Já vamos agendar. Já vamos agendar. Oba. Vamos agendar. Estamos chegando ao final do nosso Heavycast. Gente, a conversa tá tão boa, né? É tanta risada, mas quero escutar de você, Adriana, se uma mulher que esteja aí nos ouvindo agora, esteja pensando aí que quer crescer, mas tem medo de não dar conta. O que você diria para essa mulher? Vai com medo mesmo, mulher. Vai com medo mesmo e procure uma rede de apoio, né? Porque nesse momento você vai construindo conforme você vai indo, né? Porque você sempre vai deixando para depois. Se você sempre deixar para depois, você perde o time de construir. Essa história que eu contei aqui, né? Você perde o time um pouco de construir. Então, vai com medo mesmo. Tenha uma rede de apoio. Faça o autoconhecimento. Entenda o que te provoca angústia, o que te provoca, às vezes, raiva. Sentir raiva é bom, né? Sentir raiva é muito bom, ela movimenta a gente. Mas o que te faz mal, o que te provoca? Então, o autoconhecimento ele é muito importante. O que te faz bem, o que te faz mal. E é isso, vai com medo mesmo e aí procura uma rede de apoio que vai dar tudo certo. Eu acho que é isso. Olhe para você, coloque seus limites, entende suas prioridades. As prioridades é uma coisa que eu vejo, a gente trabalha muito isso na mentoria lá na jornada. Sim. A importância de entender quais são as prioridades da sua vida. O que você quer buscar. Porque na hora que fique clara essa prioridade, você começa a colocar os seus limites. Então é isso, vai com medo, define suas prioridades, olhe para você e tenha uma rede de apoio. Eu acho que é isso. Eu recomendaria. Legal. E vem para a jornada. E vem para a jornada. Se você estiver nesse momento. Legal. E para fechar, qual o legado que você espera deixar? Eu falei um pouquinho antes, né? O legado é deixar esse ecossistema funcionando e retroalimentando por muitas mulheres, para que as mulheres que entrem para esse ecossistema consigam futuramente ser
uma mentora, contribuir com o que aprendeu, ter esse movimento já retroalimentar. Então, eu quero deixar esse legado de impacto social, de a gente mudar, de alguma forma, esses números. Eu acho que a gente já está fazendo, a gente já está fazendo isso, mudando comportamento, forma de pensar, forma de agir. E o legado que eu quero deixar, que eu gostaria de deixar é esse, para eu me aposentar. Essa mulher eu super ativa. sinceramente acho que você nunca vai se aposentar, você vai sempre isso, se manter ativa. Mas eu vou estar ativa, só que o legado funcionando. Eu vou estar ativa, aprontando outras coisas, mas vou estar lá no meio do mato, fazendo minha meditação, colocando meu pezinho na grama e abraçando árvores. Eu quero deixar esse legado. Eu coloquei um limite, eu tenho 4 anos para fazer isso tudo, para poder já me preservar um pouquinho e deixar esse legado. Tem muita coisa para construir até lá. Maravilhosa, né? Já está construindo, né, um projeto incrível. Quero parabenizar, né? Estivemos com a gente aqui, gente, com a Adriana Moia. Maravilhosa, foi um prazer, uma honra te receber aqui. Obrigada pelo seu sim, né? De compartilhar com a gente tantas histórias, tantas ideias, sua trajetória. Enfim, pra gente é sempre um ganho quando a gente está aqui escutando e recebendo essa quantidade de aprendizados mesmo, né, Kelly, aqui no Heavycast. Então, quero te agradecer. Foi um prazer ter você aqui e dar um espaço aí, se você quiser, uma última fala. Obrigada. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com 2 incríveis empreendedoras. Eu sou muito fã de vocês. Agradecer isso. E é isso, deixar esse legado, fazer esse convite para vocês estarem comigo nesse ecossistema. A Carol já está. Venha também, Kelly. Venha comigo e adote uma árvore. Vou adotar. E acho que é isso, gente. Agradeço demais. Eu sou super fã de vocês e que vocês continuem aí inspirando outras mulheres e principalmente dando mais apoio para as mulheres que entram no time de vocês. Obrigada, Adriana. Muito obrigada. Foi uma alegria ter você aqui. Adorei também. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Fiquem tchau. atentos aí aos nossos próximos episódios.